Olha, ela ainda não chegou. Tudo isso mesmo. No quarto dela. Nachelle, boa noite. Boa noite, Nachelle, bem-vinda. Vamos lá, então, para a nossa aula. Boa noite, professor. Obrigado. Deixa eu só abrir aqui a aula para a gente começar. Então, lá vamos nós. É a nossa 28ª aula e nós vamos falar de forma mais prática sobre a anamnese. Emanuele, boa noite, Emanuele, bem-vinda. Boa noite. Então, vamos lá. Antes da obra de arte propriamente dita, eu queria trazer alguns elementos como esse conhecimento foi trazido por Jacques Lacan. Ele falou do simbólico, do imaginário e do real. Aonde esse simbólico é o registro ou ordem de existência caracterizado pelo campo da linguagem e pela função da fala, ordem ou sistema de trocas regido por uma lei que sobredetermina as escolhas dos indivíduos. O inconsciente se estrutura como uma linguagem na medida em que pertence ao domínio do simbólico. Então, quando nós ouvimos a palavra casa, imediatamente vem a estrutura da palavra C-A-S-A, casa, e o que ela significa? Um lugar de moradia. Então tá. No imaginário, ele é o registro da ordem de existência caracterizado pelo antropomorfismo, pela projeção e pela identificação. Corresponde ao domínio das imagens, desde que consideradas segundo um tipo de realidade, desconhecimento ou fascinação que são próprias aos fenômenos de identificação de massa, de apaixonamento ou de idealização, bem como a vocação adiante do eu, possui forte extração imaginária. Então, voltando à palavra casa, lá no simbólico, ela é o lugar de moradia. No imaginário, é o que você gostaria que essa casa fosse. E que talvez não seja nunca um ideal, um desejo imaginado, que pode ser alcançável ou inalcançável. O imaginário, ele pode ter ligação com o real. Eu imagino e desejo uma casa que eu posso ter, ou dentro de uma linguagem inacessível. Eu quero uma super casa de 3 quadras e que não será alcançado. E aí vamos para o real. É o registro de ordem de existência, do qual é impossível se representar na realidade psíquica ou material. E, não obstante, é necessário para manter sua consistência. Apresenta-se como traumático, como angústia, ou ainda como aspecto irredutível do corpo e da sexualidade. O real volta sempre ao mesmo lugar, ao lugar enquanto o sujeito cogita não o encontrar. Então ele volta a um lugar inacessível. O real é o que não anda, é uma pedra no meio do caminho, bem mais, é o que não cessa, o que se repete para entravar as marchas. O real é individual, e o real não é visto como bom, é doloroso.
O real é traumático. Por isso, o imaginário é muito mais gostoso para todos. O real de cada um nunca é aceito pelaquele um. Ele sempre rejeita o real e sempre deseja a mudança desse real. E aí, será que isso tudo que Jacques Lacan falou está certo? Esse real, ele é sempre indesejado? Nós estamos felizes com o nosso real? E aí vem o trabalho da psicanálise. Abraçar o seu real. Não o simbólico, não o imaginário, não o que eu desejo, não o que eu pretendo alcançar, mas o meu real. E o meu real é único. E o ser humano tem o poder de, o tempo todo, comparar o seu real com o do outro, e sempre o do outro é melhor. Então, pensando assim, estamos frustrados o tempo inteiro, insatisfeitos o tempo inteiro, em busca de um real inexistente, porque o real do outro é do outro, e o seu real é único. Nagélia, boa noite de novo, bem-vinda. É muito filosófico, Nagélia. É muito, É muito, né? é muito. O nosso real é Mas, único, mas é, nunca cabe, né? A gente quer sempre o do outro. A grama do outro é mais verde, não é assim que fala? é o que dizem, né? Essa, É, essa, eu essa não obra tenho, de acho que arte. eu me sinto já um pouco mais evoluída, talvez pela idade, né? A gente vai vendo que não importa a cor da grama do vizinho, Mas se você olhar com atenção, mas a as grama pessoas são do. assim. As pessoas têm essa coisa mesmo de olhar para o lado e achar que a vida do vizinho é melhor, mas assim, e também não faz nada para melhorar a própria, ou para fazer a mudança necessária para que a própria grama seja tão verde quanto a do vizinho. Mas será que é tão verde assim? Porque é fácil, Nagélia, você tentar imaginar o real do outro, mas o real do outro é inacessível, é só dele. Mas é Então só você o está que ele vendo aquela. vê, é só o que ele vê. Ele não consegue ver o real do outro. Ele consegue ver o que o outro transmite. Aquela grama tão verdinha, tão linda, É, e talvez no real do outro dono daquela grama era jogar um asfalto em cima de tudo e acabar com aquele verde que para ele é chato a beça. aham, Você não sabe exato, qual é o real do outro. exato. Aí fala, nossa, mas fulano é tão feliz. Será É, mesmo? não é, não Lembra- é, não é. Ninguém é Lembrando, feliz o tempo todo. Tem momentos, felicidade são momentos. Senão também ficaria muito chato, né, professor? sim. E lembrando que está todo mundo insatisfeito com o seu próprio real. Então, mesmo aquela grama verde verdíssima, ele não está feliz, não. É, mas é o que ele passa e é o que o outro vê. Sim. Aí o outro acha que aquela cor é bonita e ele quer igual. Mas ele não sabe o quanto Mas aí, custa aquela Nageli, cor. Nageli, tem um Márcio que eu quero que você veja. Tem um outro Márcio que é o que você vê. E tem um Sim, outro Márcio que é real que é o e que real. ninguém conhece. Exato. Entende? É bem complexo, né? É, e só vai ver o que você deixar, Sim. né? O que for conveniente para que o outro veja.
Mas o meu lado obscuro mesmo, eu vou tentar esconder o máximo, né? O máximo, o máximo. E o lado obscuro é só meu. Tem... A gente não vai Mas tá, dividir isso. mas tá lá. Todos, Tá? ninguém Absolutamente. aqui é Ele todo tá bom lá, e nem todo ruim, né? com certeza. Mas o nosso paciente inicialmente chega se mostrando o santinho e ele é a vítima da sociedade, da família. Ele demora um pouco para ele se mostrar verdadeiramente, é quando a transferência se completa e aí ele começa a falar do quanto ele se vê culpado, entende? Mas chega esse momento, né, Gélia? São técnicas que a gente tem que usar para extrair isso dele, né? Sim, sim. Para que ele deixe, né, que, que esse obscuro venha à tona. Você sabe, Nageli, que a gente precisa de tempo para simbolizar o novo. Então, ele tem que, aos poucos, perceber que você não existe, você não vai fazer parte da família, do social dele, o que está sendo dito ali nunca vai sair dali, nunca. E aos poucos ele pega segurança nisso em você, e aí a transferência está completa. Aí ele pode soltar os bichos, porque ele sabe que não tem como sair dali, você entende? Ele precisa dessa segurança para que ele mostre todos os lados dele, todos os desejos sombrios dele, entende? Sim, sim, sim. A ligação paciente-psicanalista é uma ligação muito forte vista pelo paciente. Ele tem uma confiança incomparável e que não se compara mesmo, porque nem na mãe ele vai confiar daquele jeito, por quê? Porque você não existe e a mãe existe. E a mãe ama ele, mas a mãe ama outras pessoas também. Ama os irmãos dele, os netos dela, e você não. Você está ali só para ele e ninguém nunca vai conhecer você. Então, é uma ligação muito forte entre paciente e psicanalista, entende? Entendo. A gente tem que levar isso muito a sério, né? Muito. Emanuele, você percebe, Emanuele, que esse real do outro a gente não acessa? Até o Sim, nosso real, Emanuele, às vezes a gente foge dele. sim. A gente foge muito da nossa realidade algumas vezes por acreditar que o imaginário é o melhor lugar pra gente. Mas o imaginário, Isabelle, é mais confortável, o imaginário dói menos. O imaginário é lindo, é perfeito, Sim, né? é aquilo que a gente quer, né? É o famoso mundo do lunático, onde a gente consegue o que a gente quer, onde a gente tem o que a gente quer, onde a gente pode fazer tudo o que a gente quiser. E dói menos que a realidade, que a gente encarar a realidade é doloroso, é difícil, por muitos motivos. Mas Freud falou, luta ou fuga, lute. Porque se Sim, você fugir, você está recalcando mais, você está adiando, e o sofrimento, a ferida continua ali. Você não consegue fugir 24 horas. sim, Então você só protela enfrentar esses demônios internos, né? sim. E se questionar, por que que eu faço isso? Por que que eu repito sempre a mesma coisa? E daí vem a busca verdadeira pela terapia, né? Uhum. Eu acho que assim, eu não vejo problema na gente viver num mundo imaginário. Mas a gente ter noção e colocar o pé no chão de que a realidade é sempre mais focal que o mundo imaginário.
Então, é legal a gente viver no nosso mundo imaginário, é legal a gente acordar e pensar, nossa, imagina se eu viajar um dia para tal lugar, imagina se eu fizer tal coisa, mas ter consciência de que aquilo não é tão simples, não é tão fácil. Então, Emanuele, a gente pode viajar no imaginário, mas tendo consciência de que é só imaginário? Sim, tendo Então, consciência, eu posso viajar no filme da Marvel e ser uma delícia, mas depois eu sei que não tem ninguém que voa, que tem superpoderes. Quando acabar o filme, eu sei disso, né? sim, é a mesma coisa. Esses dias eu tava conversando com um amigo e eu falei, tipo, que eu tenho esse meu sonho de morar fora do Brasil e pipipi, popopó. Só que agora trabalhando, a gente tem noção de como o dinheiro vai rápido. E eu tenho noção de que eu demoraria muito tempo para guardar dinheiro para um dia realizar esse sonho. Então, claro, é um sonho, é uma coisa, um mundo imaginário, é uma imaginação, um monte de coisas. Só que eu tenho em mente que não é tão fácil para conquistar isso. Não é como se eu fosse dormir e acordar amanhã ganhando na Mega Sena. Não existe isso. Obviamente, tem pessoas que têm essa sorte. Obviamente, como aquele mundo, né, do Neville, que ele fala sobre a lei da manifestação. Tem muitas pessoas que, entre aspas, manifestam a realidade de acordo com o que sonham. Então, posso botar na minha cabeça que eu sou ganhadora do Nata Paraná, amanhã acordar ter 800 mil na minha conta. Mas, Manoel, a gente tem que separar aí, porque tem um Sim, imaginário que não existe mesmo, né? Agora sim, tem um imaginário alcançável, sim, tipo, você tem contatos fora do país. tenho. Tenho minha irmã, eu tenho minha mãe que tá aqui no Brasil, mas ela, se eu falar pra ela que eu quero estudar em tal lugar, ela falou. A gente dá um jeito. Então, Emanuele, é um imaginário que Possível. é alcançável em algum momento, Sim, pode não ser exatamente agora, mas em algum momento você pode alcançá-lo. sim. E é difícil quando você se entrega a um imaginário inalcançável, impossível, Uhum. que não existe. E tem muita. E aí não estou falando de esquizofrênicos que se entregam a esse imaginário 24 horas. Não, não estou falando desse. Eu estou falando de pessoas que não conseguem viver o real. E eu tenho certeza que vocês conhecem gente assim, que começa Conheço. a conversar e você sabe que é tudo mentira, que aquilo não é verdade, que está contando uma vantagem sobre uma coisa que é mentira descaradamente, mas está em sofrimento. O real é tão vazio que tem que inventar aquilo. Você conhece gente assim, Emanuel? Conheço. Conheço gente muito próxima que é assim. Nageli, conhece gente que você sabe que é mentira. Você fica ali ouvindo e fala, meu Deus. Vive numa nuvem cor-de-rosa, né? E não aceita o próprio real. O seu real não é esse. Então, Mas aí, Nageli, é aquilo, é ele, né? Com o real dele, com a mentira dele. Não, não muda a minha vida, eu fico ali, aham, não me afetando, tá pode tudo continuar bom, sonhando. tá tudo bom. Eu Tá conheço tudo pessoas que bom. falam, falo, gente, mas nada disso é verdade. É. Estão em sofrimento Convivo psíquico. diariamente com pessoas assim. Que não vive no real mesmo, né? Tem Está hora que eu no me mundo. perco na história, porque eu fico, meu Deus, e se a pessoa cair, né? Dessa nuvem que ela tá? Porque aí eu já começo, né, a viajar. Aí é o meu imaginário, né? Sim, sim. É igual aquelas crianças. Criança até entendo, né? Porque é criança. Mas aquelas crianças que acreditam que têm superpoderes e vão crescendo acreditando nisso, porque os próprios pais nutrem esse sentimento na criança. Então acaba criando uma pessoa que não vai ter noção entre a realidade e o que ela criou. E ela vai achar que tem superpoderes. Vai ter Emanuele, lá.
30 anos de idade vai achar que tem superpoderes. E vai levar um soco da vida. É, Sim. Manoel, existe uma esquizofrenia infantil que é natural. É quando a criança começa a ter amigo imaginário, ela fala sozinha, ela brinca sozinha, que parece que tem outras pessoas ali com ela. Isso Ah, é mas eu tenho isso até natural. hoje. Eu tenho isso até hoje. Se eu tô sozinha aqui no apartamento do meu pai, existe toda a minha família imaginária aqui, junto comigo. E eu sei Mas, exatamente quem é cada um. mas você sabe que isso não é real. Sim, hoje eu tenho essa ciência, mas quando eu era menor, pra mim era real. Eu achava que minha boneca se mexia à noite. Eu cresci com medo da minha boneca porque eu achava que ela se mexia à noite. Mas é natural, é natural. Essa esquizofrenia infantil é natural na sua idade, já não é esquizofrenia mais, é entrega a um imaginário. Tem Sim, que ter um motivo para isso. Por eu que acho que você se entrega? Será que isso não é uma forma de você ter ideias para suas escritas? algumas vezes sim. Eu sou bem sincera. Algumas vezes eu crio os personagens de uma forma muito irônica, né? Vamos dizer assim. E, tipo, às vezes eu converso com eles para eu entender os pensamentos deles. Obviamente, são seres que não existem, nunca vão existir. Existem os avatares deles, mas não tem nada a ver com as pessoas. Então, tipo, cada vez que eu crio uma pessoa na minha imaginação, serve tanto para minha escrita, quanto, tipo, algumas vezes para eu me refugiar, sabe? Tipo, é como se fosse uma fuga do mundo real. Onde eu tenho amigos, onde eu tenho pessoas com quem eu posso conversar. Entende? Então, é um caminho de criatividade e também um caminho de fuga do real. Uhum, Né? sempre. Então, tem que analisar esse real aí. Como é que você vê esse real? Porque pode ser que ele não mude, mas a forma com que você olha para ele é que faz toda a diferença. Entendeu? Hoje, assim, hoje eu tenho os meus amigos no trabalho, hoje eu tenho pessoas de fora, e mesmo assim, tipo, pra mim, acho que ter os meus amigos imaginários é uma, tipo, pra eu conseguir, às vezes, fazer comentários que eu não posso fazer com os outros. Comentários que eu guardo pra mim, desabafos que eu guardo pra mim, óbvio. Então, muitas vezes, são coisas completamente minhas que eu não solto com pessoas da minha realidade. É uma coisa que eu quero manter em mim, mas falar. A famosa Então, alma de fofoqueira, sabe? Você tem que soltar as coisas e não pode guardar. Só que tem coisas que você não pode falar com os outros. talvez Emanuele esteja com um superego muito super, uma autocrítica muito grande e não consegue falar o que pensa. Pode nem ser tão grave o que você tenha a falar, mas uma autocrítica, mas será que vai magoar? Será que o fulano vai ficar triste? Será que pode ser um superego muito super, entendeu? Sim. Mas isso trata, a gente conversa tranquilamente sobre isso. Isso é autocrítica, autoflagelo, medo da crítica do outro, medo de magoar o tempo todo. Talvez tenha que perder Sim. um pouco o medo, entende? Uhum. Nagéri, vamos para obras de arte. O que que parece? É um prisioneiro dentro de um presídio, mas ele é maior que o presídio. O que você entendeu dessa obra de arte? Alguém tentando mudar a realidade, porque é tudo azul, né? E ele, como se estivesse se rebelando, faz um ocre ali, um amarelo, para Será mudar que tem, essa realidade dele, né? será que tem, Ele pode estar preso fisicamente, mas a mente voa, né? e a esperança de sair dali? Sim.
E ele se vê maior do que essa instituição. Ele acha que pode mais. Você concorda? Concordo. Parece alguém preso muito novo, né? Muito jovem e que tem sonhos, quer viver a vida fora dessa prisão, né? Que também pode ser uma prisão imaginária, né? Pode não ser o real dele. Nageli, quando as pessoas erram, cometem um crime, elas têm que, segundo as leis do nosso país, elas têm que ser presas, encarceradas, julgadas e cumprir pena que condiz com o erro. Certo. Depois, tem que ser dada uma segunda chance social a essa pessoa. Talvez ele esteja aguardando essa segunda chance. Agora, quando você fala de uma prisão imaginária, é muito mais complexo. Sim. O que não deixa ele se libertar? Quem são esses muros? Aí eu vou repetir o que eu falei com a Emanuele. Esses muros é o superego. O superego, antes da criança nascer, com 3 meses de gestação, já está instaurado o inconsciente e o id. Já recalca, já traumatiza, já guarda, mesmo sem o cérebro estar pronto. O eu, o ego, se constitui. É um somatório de tudo. A criança é uma esponja. Ela está absorvendo tudo e está formando a personalidade, o ego, o eu. Depois de tudo isso pronto, o último é o superego. Ele vem junto com a castração. O que pode, o que não pode, o que é certo e o que é errado. Mas, às vezes, a castração, Nageli, é tão severa, com pais tão severos, que a criança cria um superego, super ultra-ego, que não pode nada. Mas os desejos estão ali. Os desejos estão ali, a vontade está ali, mas eu não posso, porque eu aprendi que é errado. Meus pais me ensinaram, a minha religião me ensinou, a sociedade me ensinou que está errado. Mas do que exatamente nós estamos falando? Será que é errado mesmo? Pessoas escondidas atrás de religiões, bíblias e saias longas, recolhendo todo o seu desejo, escondendo, recalcando, estando trancado dentro da própria prisão. Mas tem uma coisa, Nageli. Vê se você consegue olhar com atenção que parece que as nuvens brancas são fetos. Você conseguiu ver isso? Então, para mim elas estavam. Ah, tá. Tem 2 olhinhos aqui. No meu primeiro olhar, parecia que elas estavam chorando. Mas chegando mais perto, abrindo mais a imagem, né? Parece feto. Algumas pessoas têm o desejo de renascer, recomeçar, como se pudesse dar um start. E vamos começar de novo? Vamos ver se dessa vez eu consigo. Só que para esse recomeço, Nageli, não precisa morrer. Pode ser agora. Reiniciar. Começar de novo, de uma outra forma.
tem como. E a terapia ajuda a achar esse novo eu que sempre esteve aí dentro. Você concorda? Sim. Eu tava aqui olhando, não são todas as nuvens, né? Mas renascer é um passo, né? A ser dado para mudança, né? Mas não é Sim. renascer, não quer dizer morrer e nascer de novo. Mas É na dar geração, dar um passo que vai significar a mudança que a pessoa tanto deseja. mas até a morte, Nagério, quando o nosso paciente relata que sonha muito com morte, é a necessidade a psique gritando por um renascimento. Por renascimento, sim. A morte é um recomeço no imaginário simbólico coletivo. Então, quando o paciente está sonhando muito com morte, está na hora de falar, olha só, o seu inconsciente quer que você faça uma reviravolta. Muda tudo, tudo, tudo que você acha que está errado. Faça dê uma de doido mesmo, faz uma reviravolta, mude tudo, porque do jeito que você está, a sua psique não tolera mais. Precisa de um novo, entende? Acontece muito o nosso paciente falar que sonha muito com a própria morte, estando em um casamento tóxico longo. Então precisa que tome uma decisão. Ou está naquele emprego com burnout, mal, há muito tempo e não consegue largar aquilo. Está na hora de um recomeço, né? Angélia, eu vou falar aqui com a Emanuele, mas pode entrar a hora que você quiser, tá? Sim. Emanuele, no desenho infantil, sempre que você pede para uma criança desenhar uma casa, normalmente a criança desenha um sol. E aí observe sempre esse sol. O sol do lado esquerdo, a criança já passou por algum trauma sério. O sol no meio representa o agora. Uhum. Normalmente a criança está equilibrada. Um sol na direita, ela está ansiosa, ela está esperando demais um futuro. Ela nem Sim. consegue olhar para trás, ela só olha para frente. Então, essa pessoa desenhou um sol levemente para a esquerda, mostrando o passado. Uhum. Então, e querendo largar no passado o passado, podemos recomeçar sem abandonar o nosso passado, porque o nosso passado, ele nos constituiu. Sim. Emanuele, como você já? Na verdade, eu consigo enxergar alguma coisa nesse sol. Eu parece que estou enxergando uma pessoa nesse sol. Uma Tá me pessoa, incomodando. Eu tô enxergando uma pessoa nesse sol. Uma uma, pessoa, tipo, virada de rosto. Não sei se é uma pessoa ou um animal, parece uma pessoa. uma pessoa associada ao sol normalmente está ligada à fé. Ou Deus, Buda, Maomé, Oxalá, algum elemento voltado para a fé. Em toda religião, o sol está ligado ao Deus Supremo daquela religião. Uhum. Então, além dessa esperança toda, né, tem a fé que está ajudando, segundo a sua interpretação, né? Mas, Acho que sim. Emanuele, não era só ele levantar e sair? Depende. Às vezes, a pessoa não consegue levantar. É como aquele paradoxo do Gabriel Garcia Marques.
Marx, que ele fala sobre o labirinto. Que, às vezes, o labirinto é fácil você encontrar saída se você consegue se levantar e ir atrás. Às vezes a pessoa não consegue se levantar de onde ela tá. E ela vai ficar ali até não aguentar mais. Sim. E triste, Manoel, é quando o outro olha e fala, ah lá, não faz nada para mudar, preguiçoso. Não, não é não. Pode ser depressão, procrastinação. A Uhum. preguiça tem a ver com eu não estou afim. E a procrastinação tem a ver com eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não estou conseguindo. Sim. A procrastinação, ela tem uma, um senso de responsabilidade atrás dela. E a preguiça não. A preguiça eu não estou afim, quero. E a procrastinação não. Eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não estou conseguindo. E talvez a força para levantar a cabeça parece tão simples para pessoas bem resolvidas. Ah, manda todo mundo tomar naquele lugar e pronto. Parece tão fácil, né? Mas para muitas pessoas não é fácil. Nem um pouco. Colocar o seu ponto de vista, enfrentar verdadeiramente aquilo, aquela situação, para algumas pessoas não é fácil. Mas, Emanuele, não é sobre o outro. Então, não adianta falar que não, mas esse artista, ele tinha um pai que era assim, tinha uma mãe que era assado, por isso que ele é assim. Não. Porque senão ele foge do pai, foge da mãe, e amanhã terá outra pessoa que vai dominar ele. Uhum. Então, fugir nunca, né? Temos que enfrentar, porque fugir vai cair em outro, não vai? Sim, sempre cai. Não adianta fugir, porque quanto mais você foge, mais você vai continuar fugindo. Lógico. E isso o universo substitui rápido. Pessoas tóxicas são substituídas rapidamente. Eu me livrei desse, daqui 2 segundos já tem outro. Então não é se livrar desse, é se posicionar para Sim. que a sua psique entenda que você não vai mais tolerar esse tipo de coisa. Porque gera um ciclo vicioso nisso, né? Uhum. Porque reclama, 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 mas tá ali, precisa daquilo, tem uma ligação com aquela pessoa, tem uma necessidade naquilo. Então, visto de forma psicopatológica, ele precisa desses muros em volta dele. Uhum. Nosso trabalho é fazer ele entender que ele não precisa desses muros. Entende? A liberdade que todos falam que querem alcançar, a liberdade, ninguém quer, não. É bom ser mandado pelo outro, teleguiado pelo outro. Primeiro que foge da responsabilidade do real. Deu merda, mas foi o outro que falou. Deu tudo errado, mas quem decidiu não foi eu. Então, tira o peso quando é ordenado por outro. E aí, tome a sua vida para você. Decida você. E se der merda, assuma. Para algumas pessoas, isso é muito difícil. Entende? Vamos lá, então? Falar mais sobre a anamnese. Vamos começar com a anamnese de adulto, né? Seu paciente chegou na primeira consulta, e aí vamos lá. Boa noite, meu nome é Márcio Rezende, eu sou psicanalista e nós vamos ficar juntos por algum tempo para ver se eu consigo te ajudar. A partir desse momento, você inicia uma consulta efetiva
Não é porque é anamnese, não é um questionário, não é uma só pergunta e responde. Não é um bate-bola. Você já está captando elementos do inconsciente dessa pessoa. Então, nessa primeira consulta, eu vou fazer algumas perguntas. E aí, pode ser que nessa primeira consulta só, eu abaixo um pouco a cabeça para escrever algumas coisas. Mas prometo que vai ser só nessa, tá? Me fala, quantos anos você tem? Daí já começou. Seu paciente pode falar simplesmente 28, ou pode titubear, fazer uma brincadeira com relação a isso. Toda brincadeira e deboche a gente chama de xiste. O que debochou quando falou? Aí nem parece, né? Eu tenho 42, acredita? Só perguntei qual era a idade. Então já tem uma anotação a ser feita. Tem problema com etarismo, tem problema com o envelhecimento, com a finitude. Eu tenho que voltar a falar sobre isso, mas eu somente anoto. Nunca, nunca, nunca uma demanda será resolvida na mesma hora. Nunca. Sempre anote. Em um outro momento, a psique tem que ser pega desprevenida. Não dá para você levantar uma demanda no mesmo momento. E aí, sexo, estado civil. Você é casado ou é solteiro? E aí também desencadeia um, um espaço de fala. Deixa falar. Eu sou casado? Não, eu nunca fui, eu sempre fui, não sei o quê. Já é o terceiro casamento. Deixa falar. É mesmo? E aí? Como é que foi isso? Por que se separou? E casou tantas vezes? Escolaridade, curso, faculdade, pergunte de forma rápida, tá? Pergunte sobre o trabalho. Você trabalha com o quê? Você gosta do que você faz? A sua religião. Você tem frequentado ela? E aí pergunte sobre se é casado, esse cônjuge. Você pergunte o nome de todos. Qual é o nome do seu marido? José. Anote. Ele tem quantos anos? 52. Coloca na sua anotação. José, entre parênteses, 52. Na próxima consulta, chame o marido dela pelo nome. E o seu marido, o José? Isso é importante. Fica pessoal. A consulta fica mais íntima. Pergunte da relação dela com o José. Se gosta dele. Gosta de fazer sexo com ele? Qual foi a última vez que vocês fizeram sexo? Pergunta se esse cônjuge trabalha. Trabalha em quê? Quantos filhos? Você tem filhos? Quantos filhos tem? Fala para mim o nome e a idade deles. Fala um pouco de cada um dos seus filhos. Queixa principal. O que te trouxe aqui? Por que você resolveu fazer terapia? Você veio encaminhado por um médico, um neuro ou um psiquiatra? Você dorme bem? Você dorme no mínimo 6 horas por noite? Há quanto tempo você tem esse sintoma? Quando começou esse sintoma? Você lembra quando esse sintoma começou? O que aconteceu de muito sério nessa época na sua vida? Já fez terapia antes? E aí, vamos lá, me conta, desde quando, como aconteceu? É ansiedade? É depressão? Pensamento suicida? Com que frequência? Qual a intensidade? Como você se sente durante a crise?
Já se tratou antes? Já fez terapia? Já foi a psiquiatra? Toma medicamento controlado? E aí vamos conversar. Quais os sintomas que você tem? O que aconteceu na sua vida? A pior coisa que aconteceu em toda a sua vida foi o quê? Normalmente é a morte de alguém muito querido. Eventos e fatores que participam ou agravam as suas crises. O que você acha que agrava a sua crise? Você usa drogas? Bebe? Bebe? Bebida alcoólica? Com que frequência? Você já pensou em suicídio? Você já tentou alguma vez? Qual o nome do seu pai? A idade dele? A profissão? Como era a sua relação com seu pai lá na infância, quando você era pequenininho, as primeiras lembranças? Ele era carinhoso, ele era prático, ele batia muito. E a sua mãe? Sua mãe era como? Era carinhosa, era prática? Sua mãe contava história para você dormir? A sua mãe te botava na cama? Quantos irmãos você tem? Qual é a sua posição? Você é o primeiro filho, o segundo, o terceiro? Hoje você mora com quem? Isso tudo é de grande importância para a gente saber qual é a rede de apoio dessa pessoa. Então, tem antecedentes familiares com problemas de saúde mental, vícios e tiques, como é o ambiente de trabalho ou de estudo. Tem amigos? Quantos amigos você tem? Com que frequência você vê os seus amigos? Tem alguma doença física, estressores psicossociais? Alguma coisa te estressa muito? Algum ambiente te deixa muito nervoso? Tem algum transtorno psiquiátrico, familiar, anterior, doenças importantes na sua família, medicação que está tomando, medicação alternativa, chá, compostos? Já passou por algum teste com um psicólogo? Relacionamentos importantes. Vamos falar da mãe, do pai, como era na infância, como é hoje. E vamos falar de cada um dos seus irmãos. E os seus filhos? Você tem? Se não tem, você tem desejo de ter? Você é casado? Como é o relacionamento com o seu parceiro? Tem feito sexo? Qual a última vez que fez sexo? Qual a situação financeira? Você acha que passa de dificuldades? Você tem muitas dívidas? Se for mulher, já teve algum tipo de aborto espontâneo ou provocado? Qual o seu principal lazer? O que te deixa feliz, que você relaxa? É o quê? Teatro, cinema, barzinho, religião? O que te deixa feliz mesmo? Observações sobre a dinâmica familiar atual. Como é a sua família hoje? Histórico pessoal, infância, rotina, vícios, hobbies, exame psíquico. Observe o seu paciente, a aparência, o comportamento. Seu paciente está vestido adequadamente, está penteado, está limpo. Seu paciente está com cara de que não tomou banho. O comportamento dele, muito acelerado, muito calmo, parece dopado, parece ligado demais. Anote. Atitude para com o entrevistador. Você acha que ele cooperou, foi resistente, foi indiferente?
orientação autoidentificatória, corporal, temporal, espacial, orientado em relação à patologia, como seu paciente se apresenta. Autoidentificatória, fala muito só dele. Corporal, se mexe muito, se alisa muito. Temporal, meio perdido. Espacial, não sabe nem onde está. Orientação em relação à patologia. Ele sabe que está sofrendo de uma doença. E quais as observações que você escreve aí? Memória, inteligência. Conversando com o seu paciente, você percebe. Ele tem uma memória boa, o intelecto dele é razoável, ele conversa bem. Senso-percepção normal ou alucinação? Ele vive no real ou no imaginário? Como é o pensamento dele? Acelerado, retardado, está em fuga, bloqueio, prolixo, repetição, o conteúdo, observações, hipocondrias, fobias, delírios. Anote. Anote tudo. Linguagem, disártrias, má articulação, afasias, repetição de palavras, repete muito as mesmas palavras, parafasia, emprego inapropriado de palavras com sentidos parecidos, neologismo, mucitação, voz murmurada em tom baixo, logorreia, fluxo incessante e incoercivo de palavras, fala demais e desarticula as palavras para respostas, responde a uma indagação com algo que não tem nada a ver com o que eu perguntei. Afetividade tem ligação com as pessoas, se apaixona, tem amigos verdadeiros, a ligação com a família, o humor é normal, exaltado, baixa de humor, quebra súbita de tom do humor durante a entrevista, consciência da doença atual, é consciente de que tem um problema de saúde mental e que a psicanálise pode ajudá-lo. Hipótese diagnóstica é uma anotação somente sua. Eu sei que você está aí pensando, nossa, mas eu tenho que perguntar isso tudo. Não, não é assim. Tem algumas perguntas ali que não precisam ser ditas. Ele vai falar. E não tem tempo para isso. Não, na primeira consulta tem que resolver a anamnese toda. Não, não tem tempo. Essa anamnese não tem tempo. Você pode fazer ela em 3 consultas ou em 20, porque o seu paciente, na segunda consulta, trouxe uma demanda que ele precisava falar e você precisava ouvir, porque foi uma semana difícil para ele. Está tudo bem. Você guarda a sua anamnese e ouve a demanda do seu paciente. A demanda que ele traz é sempre a mais importante. É muito comum o aluno falar assim para mim, professor, eu perguntei como é a relação você e sua mãe na infância e como é hoje. Pronto, professor. Ficou 50 minutos falando, eu não consegui perguntar mais nada. Nossa, que maravilha! Ele ficou 50 minutos falando sobre a mãe. Olha como foi bom. O que você extraiu disso? Qual a relação dele com essa mãe? Quais os possíveis traumas que existem aí? O negócio aqui, gente, é botar seu paciente para falar. Você botou ele para falar, ganhou a consulta. A anamnese com crianças é muito mais complexo, porque precisa da ajuda dos pais. Então, não é feita diretamente com a criança. Eu trouxe essa anamnese para deixar aqui, para vocês darem uma olhada. Ela é muito parecida com a para adultos. Mas eu vou falar de psicanálise para criança nas 2 últimas aulas desse curso.
mas a anamnese, ela está aqui completinha para você ler, tranquilo, mas ela é feita toda com o pai e a mãe. Não dá para fazer anamnese com uma criança. Não dá para você ficar perguntando coisas a ela. Ela não vai te responder nada, nada. Técnica com crianças é totalmente lúdica. É brincando que a criança solta para você tudo que você quer, tudo que você precisa. Mas nessa anamnese para crianças, nós vamos falar, sim, do comportamento na escola, quantos amigos tem, é agressivo ou não, qual a queixa que esses pais trazem. E não fala de cara a responsabilidade que esse pai e essa mãe têm sobre a psique dessa criança. Não fala de cara, não. Você vai perder o paciente. Espera um pouquinho. Eu trouxe também um contrato. Esse contrato funciona assim. Se você vai atender presencial, um consultório, a maioria hoje não usa mais, enfim, é tudo por vídeo chamada, mas se vai atender com a presença, peça para que a pessoa leia e assine. Se você vai atender por vídeo chamada, é interessante que você mande esse contrato e peça para que a pessoa simplesmente diga que leu e aceitou. Não entra numa de imprime, assina, fotografa e manda para mim. Não entra nessa, não. Seu paciente não vai fazer isso. Deu muito trabalho, ele não vai fazer. Esse contrato é um contrato bem básico que fala assim, ó, o seu nome, bota o número da sua identidade, né? Esse contrato celebra o acordo com as partes em que o psicanalista acima está na condição de terapeuta e a outra parte em condição de paciente, onde será administrado técnicas psicanalíticas, bem como de hipnose. Esse contrato tem a vigência de 180 dias, a contar da data da assinatura do mesmo. O valor mensal desse contrato é de R$ 350 ou R$ 100 por consulta, pago ao psicanalista clínico em Pix, depósito ou transferência bancária, sempre anterior às consultas, sabendo que a quebra desse contrato, sem uma comunicação por escrito para o psicanalista acima citado, será cobrada uma multa no valor de 50% do total do contrato. As consultas terão duração de 50 minutos, uma vez por semana. Deverão ser marcadas de acordo com a disponibilidade do paciente, bem como com a agenda do psicanalista clínico. Caso a consulta tenha que ser remarcada, deverá ser comunicado com, no mínimo, 24 horas de antecedência de ambas as partes. Não sendo comunicado dessa forma, será cobrado como consulta dada. As partes abaixo celebram a assinatura desse contrato. E aí, interessante é que eu botei um valor aqui, que é um valor mínimo, R$ 100 uma consulta, ou um pacote mensal de R$ 350 é o valor base. É daí para cima. Não aconselho menos do que isso. Mas é óbvio, é só um conselho. Então, no primeiro contato, você vê que isso aqui é o recorte de um print do WhatsApp. No primeiro contato, eu já passo esse texto de boas-vindas para esse paciente, para esse candidato a paciente. Aí eu boto assim, ó, você pode fazer o seu, pode usar esse, e pode modificar esse, ou pode fazer o seu texto de boas-vindas. A clínica psicanalítica vai te ajudar nos problemas que te limitam ou te fazem sofrer, como ansiedade, depressão, luto, autoaceitação, relacionamentos em geral, toque, compulsão, vícios, problemas com sexo e a sexualidade, entre outros. Trabalhamos com consultas semanais, com duração de 50 minutos. As consultas são online, por videochamada no Zap. É uma forma
de proteger e garantir a integridade das informações, visto que no Zap não tem como gravar as videochamadas. Usamos as técnicas de associação livre de ideias, análise dos sonhos e hipnose. A primeira consulta, isso aqui não é obrigatório. Preste atenção. A primeira consulta, que consiste em uma entrevista e chamamos de anamnese, é um momento para nos conhecermos e entendermos quais são as demandas que você traz à clínica psicanalítica. A primeira consulta é gratuita. As demais têm um valor de R$100 que será pago por Pix. Vamos marcar nossa primeira consulta? A primeira consulta é gratuita, não é obrigatório. Você não precisa fazer isso. A maioria dos meus alunos e ex-alunos cobram a primeira consulta. Bom, trouxe uma dica de leitura. O PDF está lá no grupo MD, de Forbes, Psicanálise, a Clínica do Real. Tem um pedacinho desse livro que é muito, muito bom, que fala assim, ó, se nesse século a clínica ainda não mudou, ela tem que mudar. Caso não o faça, ficará obsoleta. Precisamos pensar a novidade ou restaremos amarrados a uma prática de qualidade inferior à que podemos propor. E teriam razão certas revistas semanais que perguntam se Freud morreu diante de uma revolução que o mundo atravessa. Respondemos já. Nem Freud, nem a psicanálise morreram. Examinemos, então, nosso passado para reconhecer o que agora é mais efetivo, leve e eficiente no trabalho clínico. Cabe a nós encontrarmos a melhor maneira de lidar com os sintomas do homem na globalização. Hoje, acreditamos que a psicanálise possa ter um campo de ação maior do que nunca, se formos capazes de questionar nossos estándares. Vivemos tantas mudanças que, ao atuar em consultório, empresa, escola ou universidade, é necessário que cada um se pergunte quais são os conceitos psicanalíticos de que precisa. Carregamos uma grande bagagem acumulada em mais de um século de história da psicanálise. Os analistas deixaram de avaliar o que ainda lhes serve ou não. São como quem faz mala todo mês para uma viagem, sem se perguntar se usará o que levou ou se o peso foi desnecessário. O que nós aprendemos e estamos aprendendo sobre a teoria da psicanálise, a teoria freudiana, em que nós estamos colocando em prática, o que estamos colocando em prática em nossas vidas. Estamos aqui estudando, e, na verdade, estamos nos comportando completamente diferente do que é pregado nessa sala de aula. A fala do outro ainda te desespera. Um comentário do outro ainda faz você trocar de roupa. Você consegue colocar a sua vontade acima de qualquer outra pessoa? Será que nós estamos mesmo colocando em prática a teoria freudiana de mais de 100 anos? Ou será que estamos vendendo um peixe sem comê-lo? Será que estamos deixando a resiliência de lado? Estamos nos aborrecendo e nos irando por coisas que não vão mudar? Se você está gastando muita energia com uma coisa que não vai mudar, ou que não está no seu poder de mudança, isso é pura perca de tempo e desgaste psíquico. Reflita, largue tudo para lá. Se você não pode mudar, se você não pode resolver, já está resolvido. E o seu sofrimento e a sua ira
vai mudar alguma coisa? Então, esse livro fala um pouco da raiz do real, quanto o nosso real é importante para o outro, para nós mesmos, e o quanto esse real, tão importante para nós, nem existe para o outro. É para refletir um pouco. Emanuele, obrigado. Nageli, obrigado, Nageli. Emanuele, venha mais ao vivo. Não, não é a Nageli, a gente sente sua falta Sente aqui. falta, sim, sim. É muito bom conversar, ver um outro olhar, não é, Nageli, de uma Perspectiva outra diferenciada, geração. né? Sim, perfeito. Obrigado, Nageli. Obrigado, Imagina. Emanuele. Obrigado por E para tudo. você que não pôde estar aqui ao vivo, essa aula foi feita para você também. Quero desejar a todos uma ótima semana. Fiquem na paz. E segunda-feira que vem estaremos juntos, às 18 horas. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.